Então, pronto. Então, hoje estamos aqui para mais uma sessão do nosso ciclo de debates sobre direito e mudanças climáticas. Então, hoje nós temos a alegria de receber a professora Heloísa Fernandes Câmara, doutora mestre graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora de Teoria do Estado e Ciência Política na graduação e na pós-graduação da mesma universidade, da Universidade Federal do Paraná. Então, hoje temos a alegria de ter que a professora Heloísa tenha aceitado o nosso convite, quase desafiador, de pensar o seu objeto de estudo. A professora estuda com muito, é uma referência, se nós formos falar sobre constitucionalismo autoritário, sobre a construção jurídico-normativa da ditadura militar, a sua transição, etc. E então, assim como outro nosso convidado que já esteve aqui conosco, o professor Davi, também aceitou o nosso desafio de, a partir dos seus estudos, dos seus marcos teóricos, pensar aí os desafios das mudanças climáticas. Então, professora, sem querer me alongar, eu passo diretamente a palavra para a senhora. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu já perdi, eu acho que o jeito, né, com o evento remoto. Acho que é um bom sinal que a gente deixou para trás a pandemia. Eu agradeço muito o convite, é uma oportunidade de conversar contigo. A gente já tem essa parceria já há algum tempo. Eu acho que é um trabalho muito bacana que você está fazendo, então, pensando em mudanças climáticas. Eu vou contar um pouco como eu cheguei nesse tema, a partir da minha pesquisa. Eu me organizei para falar pouco para a gente conversar também, para saber o que vocês têm pensado sobre o assunto. Pode ser? E aí, claro, perguntas, comentários são super bem-vindos. Então, eu vou começar assim de uma maneira um pouco atípica, porque o André já falou, eu trabalho bastante com constitucionalismo autoritário e, assim, pensando muito a relação de autoritarismo, exceção, é o tema que permeia a minha pesquisa. Também direitos humanos, então a gente tem aqui um núcleo de pesquisa e de extensão em sistemas internacionais de direitos humanos, que é a Unicid. Eu coordeno um braço, a Melina Fachin coordena o outro braço, mas que os dois braços estão ligados nessa preocupação com direitos humanos. Mas, de maneira geral, o que eu pesquiso, de fato, é relação de exceção e regra, autoritarismo e tal. Então, assim, eu estava pensando como que eu ia começar a conversar com vocês, porque daí, da onde que eu cheguei para falar de mudanças climáticas ou tema ambiental de maneira mais ampla? Eu acho que um pouco se deu na pandemia. Eu acho que como eu fiquei muito ansiosa, talvez alguns de vocês tenham ficado também. É aquele período que a gente não podia sair de casa, aquele período assim de extrema incerteza, e eu entrei muito de consumo até de questões de ficção mesmo, seja filmes, seja séries, literatura, muito com viés distópico. Então eu li Octavia Butler, assim, muitos filmes que eu assisti tinham um pouco essa temática, o livro Não Verás País Algum. Então, eu acho que estava muito forte em mim uma ideia de um fim de um mundo, que não quer dizer necessariamente fim do mundo, tanto que um grupo de extensão que eu participo, que é o Máquina de Ativismos, as nossas ações foram muito no fim assim, pensando no fim do mundo, do ponto de vista de direitos humanos. E vocês vão falar, tá, mas o que isso tem a ver? Tem a ver porque eu acho que um ponto, a questão ambiental, quando a gente pensa o antropoceno, quando nós pensamos as mudanças climáticas, é como se ela catalisasse todas as minhas preocupações. Então, o fim de um mundo, para algumas pessoas, porque há toda uma relação de uma desigualdade que vulnerabiliza os grupos mais vulneráveis, entre mulheres, povos tradicionais, a infância, idosos, e é como se as questões climáticas e ambientais, de maneira ampla, elas inosassem
um pouco essas preocupações que vinham não exatamente através da pesquisa, mas eu acho que do momento que a gente estava vivendo. Dito isso, eu infelizmente eu tenho uma formação bem limitada em direito ambiental, que é uma das pautas que eu estou assim que eu tenho que estudar mais, porque eu acho que é fundamental, né? E aí, nesses últimos tempos, eu tenho me preocupado e tentado entender a relação entre o ressurgimento de autoritarismos e a questão ambiental. Como que se dá isso? Eu acho que a literatura sobre os novos autoritarismos, eu imagino que vocês já tenham trabalhado. Então, alguns vão falar declínio democrático, apodrecimento democrático, retrocesso democrático. Tem toda uma literatura nacional e internacional, tem americana, o caso clássico do Levitsky, né, como as democracias morrem. No Brasil, o Marcos Nobre tem trabalhado, sei lá, tem uma galera, o Martoni escreveu sobre isso, o Limonge pensando mais presencialismo. Enfim, tem bastante gente que está nessa onda. Mas quando eu escrevi, e a propósito, daí no governo Bolsonaro, esse tema, ele entra na pauta muito fortemente no direito constitucional brasileiro, e eu acompanhava muitas palestras, muitos textos, e eu tento lidar com uma certa ansiedade, eu acho que essa é uma questão acadêmica bem forte. Às vezes, quando eu tento lidar com ansiedade, eu faço isso através da pesquisa, porque eu tenho a sensação que, ao pesquisar sobre o momento presente, é como se eu tivesse mais instrumentos para entender e, ironicamente, conseguisse me afastar, porque eu vejo como objeto e não assim como alguém que está inserido nesse debate todo. Mas tudo isso para dizer para vocês que eu escrevi com uma orientanda minha, eu acho que publicou em 2023 ou 2024, não lembro bem, na revista Direito e Praxis. Nós fizemos uma pesquisa para tentar entender como o governo Bolsonaro ele ameaçava a Constituição. Eu acho que, eu nem lembro o título exato, mas eu acho que declínio democrático por meios administrativos e burocráticos, alguma coisa assim. Depois eu posso mandar o link para o André e ele compartilha para vocês. O que eu tentei fazer? Eu acompanhei, assim, o que eu tentei fazer e o que eu tentei não fazer, do que eu tentei me afastar. Nesse período, quando eu comecei a escrever, estava muito forte o debate sobre constitucionalismo abusivo, que é o conceito que vem do Landau, e também bastante forte a ideia de um constitucionalismo ou de um legalismo autocrático que vem da Kim Chapelle. A Kim Chapelle, então assim, eu acho que vocês conhecem o conceito, mas bem rápido. A Kim Chapelle, que é uma professora norte-americana, ela parte de um autor, que eu até esqueci o nome dele, enfim, mas que fala o seguinte: é possível mudar a Constituição, é possível você utilizar o direito contra o direito. Então, você pode ter um uso, um abuso, e aí ela vai mostrando alguns casos que o conceito ele foi pensado inicialmente no caso venezuelano, para falar que é possível você criar um mecanismo autoritário sem deixar de lado a Constituição. E assim, a obra dela ficou super famosa. E se comunica um pouco com o David Landau. David Landau, ele analisa, acho que 3 casos para falar de um constitucionalismo abusivo, que pode ser utilizando a linguagem constitucional, mas fazendo emendas constitucionais para mudar a Constituição, pode ser fazendo novas constituições. E um dos casos que ele analisa é justamente a Venezuela também. Isso me incomodava um pouco, porque eu acho que a teoria dele, por mais seja interessante, não se aplica nem um pouco no caso brasileiro. Se eu olho o governo Bolsonaro, eu vejo que teve muita emenda constitucional, mas emendas que foram muito específicas em questões tributárias, em questões tributária não tanto, desculpa, mas questões orçamentárias, no que diz respeito a precatórios, coisas mais, com muitas aspas, governativas, muito mais que mudança em termos de direitos fundamentais ou de, assim, limitação da separação dos poderes, limitação do poder e tal. E aí eu tento entender como que ele está fazendo isso. Eu parti muito da teoria do Cristiano Paixão, que é um professor da UNB, é um professor que eu sempre leio com muita atenção os textos dele. Eu acho que, infelizmente, ele não publicou como um artigo mais consolidado, mas ele publicou vários artigos pequenos em jornais, no Jota, pelo menos uns 3 que eu me lembro, que ele falava um conceito de poder desconstituinte, que ele pega esse conceito, se não me engano, do Zagrebelsky.
O que ele está chamando de poder desconstituinte? É um poder que, ao invés de pensar em criar algo, ele está desconstituindo o que foi criado. Mas ele analisa de maneira, a meu ver, muito boa, que ele fala, no Brasil, é um poder desconstituinte, em primeiro lugar, porque aqueles que tinham perdido na Constituinte, né, que eles estavam tentando eliminar direitos, eles voltaram agora e estão tentando eliminar. Isso é particularmente forte nos direitos sociais, direitos do trabalho. O Cristiano, ele trabalha, né, ele é procurador do trabalho, então ele está muito a par dessas mudanças jurisprudenciais que estão legais e jurisprudenciais que estão vindo através do STF, e ele começa a falar o seguinte: esse poder desconstituinte, ele não está se manifestando no Brasil com a mudança do texto constitucional. Então, são outras formas que estão sendo utilizadas. E ele nos dá vários exemplos, entre eles, como eu mencionei, o direito do trabalho. E eu senti isso como uma espécie de uma provocação para pensar o caso brasileiro, porque eu acho que as teorias são úteis, são válidas, é legal conhecer as teorias que são aplicadas internacionalmente, mas eu acho que a gente tem que saber o limite delas para pensar o nosso caso. E eu sempre me interessei muito mais no caso brasileiro do que propriamente um direito comparado, alguma coisa assim. Aí, beleza, o que eu me propus a fazer? Eu fui um pouco ousada, e aí eu atingi, a meu ver, um certo sucesso, mas não completamente no que eu queria. Eu tentei fazer uma espécie de uma tipologia dos meios que estavam sendo utilizados no governo Bolsonaro, e, de novo, uma pequena pausa. O governo Bolsonaro, que é o que estava acontecendo, mas eu acho que essa tipologia ela se aplica em outros casos também, mas que estava sendo utilizado no governo Bolsonaro no Brasil para fragilizar direitos fundamentais. E nisso, então, assim, se não era numa mudança constitucional exatamente, como que se dava? Um pouco a gente tem essa resposta pelas pesquisas, na verdade foram publicadas mais de uma, que foi o Rubens Gleiser, a Ana Laura e o Oscar Vilhena, quando eles criam e eles usam o conceito de infralegalismo autoritário. Porque qual que é a percepção deles? É uma percepção, ao meu ver, completamente correta. Que como o governo Bolsonaro, durante um período, ele não conseguia aprovar leis, de maneira assim, enquanto leis no Congresso, ele não tinha esse apoio congressual, e também ele não ia conseguir aprovar muita medida provisória, porque você sabe que tem o momento de aprovação, se utilizou muito meios infralegais, então resoluções, decretos, esse tipo de coisa, que você deixava o Congresso um tanto de lado e conseguia aprovação. Então tem o caso muito clássico, que é das questões de armas, que ele perde no Congresso e aí é decreto atrás de decreto. Primeiro porque passa um pouco abaixo do radar e o STF. Aí tem toda a questão, se é só um decreto regulamentador, ele não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Agora, se ele está inovando, pode, mas o que acontecia? Quando ia para decidir, aí extinguia o decreto, criava um outro que muitas vezes repetia algumas coisas. Então, você criava um certo emaranhado normativo que dificultava o mapeamento e dificultava também que a sociedade civil pudesse se organizar. Então, isso do ponto de vista legislativo, do ponto de vista legal, normativo. Mas, além disso, outras coisas saltaram aos olhos. Uma delas é a utilização do orçamento. Então, você estrangulava orçamentariamente algumas áreas que você não tinha interesse. Eu cito assim, muito fortemente o caso da Casa da Mulher Brasileira, que teve um ano que mais ou menos 80% do orçamento para isso não foi utilizado, foi aprovado e não foi utilizado. Então, outros casos era perseguição a servidor público. Então, você ameaçava com processo administrativo, você tinha até porque houve a militarização da administração pública. Então, assim, várias técnicas administrativas que você vai matando, você vai limitando absurdamente direitos. E veja que eu estou contando toda essa história, eu não cheguei na área ambiental ainda, mas é agora que eu chego. Porque a área no que nós mapeamos, a gente não fez um trabalho assim, a área cultural aconteceu isso, a área ambiental aquilo outro, a área de proteção às mulheres aquilo outro. A gente foi trabalhando meio em conjunto. Mas mesmo assim, saltou aos olhos
que áreas que passaram pela, assim, com muitos desses instrumentos que a gente tentou mapear, foi a área ambiental. Então, limitação orçamentária no INCRA, aí teve, inclusive, exoneração de servidores, eu não sei se vocês lembram, mas aquele servidor que tinha multado o Bolsonaro em algum momento, ele foi exonerado do cargo de chefia, aí foi militarizado o INCRA, eu acho que o ICMBio também, aí a indicação do próprio ministro de Meio Ambiente, que é alguém que falava contra os órgãos ambientais, então é alguém que tirou foto com as madeiras que tinham sido apreendidas para exportação, mas falando que era um absurdo a apreensão. Então, assim, todos os mecanismos que nós identificamos, e que não é exaustivo, obviamente, eles podiam ser encontrados na área ambiental. Então, ficou muito claro que tinha um objetivo definido do governo Bolsonaro de uma fragilização ambiental. Isso para a gente ficou muito evidente, inclusive os debates ali organizados para a mudança da lei que trata de licenciamento ambiental, uma fragilização nesse aspecto também. Então, a partir daí, veio a seguinte curiosidade: isso que o Bolsonaro está fazendo na área ambiental é algo específico do Bolsonaro? Ou, como uma pergunta assim mais ampla, países que estão em processo de autocratização ou países que têm líderes autocráticos, eles têm, de fato, como ponto em comum a fragilização ambiental? E aí a pergunta nesse mapeamento que vem do Brasil, então pensando os instrumentos normativos, mas os instrumentos administrativos que levaram a essa fragilização ambiental aqui, nossa pergunta é pontual ou é mais amplo? E aí, eu não sei se deu tempo, até peço desculpas pela demora em mandar, eu e a professora Kátia Izaguirre, que é professora de Direito Ambiental, que ela é coordenadora do ECOA, que é um grupo bem ativo, bem participante aqui no Paraná. Ela é professora, como eu disse, né? Ela pesquisa agroecologia, tem uma atividade tanto acadêmica quanto também de diálogos com movimentos sociais super forte. A gente foi escrever esse capítulo com a Ana Paula, que é essa aluna que eu orientei, que a gente escreveu esse artigo sobre os mecanismos legais e administrativos, e a gente colocou isso como questão, mas tentando entender o estado do Paraná, porque aqui foi aprovado mudança no licenciamento ambiental, antes, inclusive, da aprovação federal. E aí foram várias coisas, que eu acho que, inclusive, esse capítulo, ele está meio que em tese, ele está fechado, mas ele está servindo como uma espécie de work in progress, porque nós entendemos que precisamos continuar essa pesquisa. Então, o que ficou muito claro para mim? Esses países que estão enfrentando desafios democráticos, eles têm aumentado muito o negacionismo climático, e isso não é à toa. Os partidos de extrema-direita, eles estão apontando, eles têm como uma pauta organizada que qualquer política de transição energética limpa, ou mesmo discussão sobre mudança climática, é considerado como uma imposição de uma elite global. Então, nesse discurso, que alguns falam que é característica do populismo, inclusive, mas que é um discurso que a extrema-direita tem utilizado muito, que é o local, que seria eles, versus o global, representado por essa elite, daí todas as teorias da conspiração, a lá Jorge Soros, quer nos dominar, eles têm utilizado isso também na esfera ambiental. Então, no caso da Hungria, com mudanças legislativas fortes, na Alemanha, ainda que não seja uma autocracia, mas há um crescimento fortíssimo da extrema-direita, você vê muito claro isso. Qualquer debate sobre transição energética é abortado, é eliminado, simplesmente. Então, nos Estados Unidos, eu acho que eu nem preciso falar muito, né, como os primeiros meses do governo Trump, eles foram contra qualquer tipo de debate energético que não seja petróleo, como que foi pela desarticulação de agências reguladoras, como que foi um incentivo ao, sei lá, um retorno do que seria considerado poluidor, tentando colar a pecha de antinacionalista, alguma coisa assim, de qualquer pessoa que traga um debate mais forte sobre clima, sobre meio ambiente. Então,
tem nos parecido, a partir desse primeiro olhar mais estruturado, que, junto com aquelas características, que é a limitação dos direitos das mulheres, limitação de qualquer debate de gênero, que é algo que unifica, assim, que unifica não é exatamente uma unificação, mas que confere um canal de diálogo entre esses diferentes regimes nesses diferentes países, está nos parecendo que o combate à área ambiental é um ponto. Só que aí, ao pesquisar, eu achei super interessante também, porque tem um conceito que até então eu não conhecia, que é um autoritarismo verde, né? Que alguns autores estão colocando que seria o caso da China, que daí eles consideram como um caso autoritário, mas é no inverso, que justamente por não ser democrático num sentido liberal do termo, consegue impor medidas que seriam mais verdes. No que eu acho um tanto complexo esse conceito, quando nós vemos que eles utilizam, assim, quão verde eles estão considerando é meio complexo, porque eu estava lendo justamente que tem utilizado muito mais energia não verde do que o inverso. Mas, enfim, então, o nosso objetivo ali era pensar se há, nesse ponto em comum das pautas desses líderes autoritários, um estímulo a um modelo de desenvolvimento que seja bastante poluidor, e nos pareceu que é. Só que aí o desafio mesmo, que eu acho que a gente tem que melhorar em futuras publicações, ou continuar essa pesquisa, é pensar o caso específico do Paraná. Porque o nosso governador, ele não é um exemplo específico, ele não pode ser dito como um autoritário no sentido clássico do termo, não tem perseguição a opositores, ou utilização, sei lá, de uma negação, né, da participação no espaço público. Entretanto, ele tem medidas que não são exatamente democráticas. É um dos estados que mais teve a implantação de colégios militares, ou militarizados, melhor dizendo, nos últimos anos, até mais do que do que o que era o governo federal, né? E, além disso, ele tem uma política desenvolvimentista no sentido do termo mesmo, desse estímulo ao desenvolvimento, e achar que o meio ambiente é o problema, a proteção ambiental é o problema, bastante forte. Como a base econômica aqui ela é bastante agrícola, então o movimento ruralista é bastante forte, inclusive na base do governo. O Estado do Paraná nunca foi exatamente assim, muito aberto à oposição. Então, o que nós temos visto em termos de conduta dele é a desproteção de povos indígenas, esse estímulo a esse modelo desenvolvimentista e um certo descaso na área ambiental. Só que ainda falta a gente conectar mais com esse cenário global, com esse cenário mais amplo. E uma das chaves que a gente tem é pensar o neoextrativismo. Então, não com esse autoritarismo clássico, político, que a gente vai ver nos livros, mas ligado, do ponto de vista econômico, com esse modelo político que tem vindo. Então, é essa conexão que a gente está pretendendo fazer nas próximas pesquisas, e aí explica um pouco por que eu caí na parte ambiental, né? Já que não é o meu tema principal de pesquisa, mas me parece que a literatura sobre os novos autoritarismos não tem olhado de maneira mais consolidada a esse ponto. Então, eu acho que é algo que falta. A minha preocupação, ela não vem tanto como uma professora de ambiental, que é o caso da Kátia, mas ela vem mais pensando essa relação de exceção e regra, e como a esfera ambiental, como se fosse, para usar um termo que já foi super banalizado, mas é como esse estado de exceção permanente. As regras ou não se aplicam integralmente, ou mesmo as regras são consideradas o problema, né? E é um discurso que no Brasil, em graus diferentes, unem direita e esquerda. Em graus diferentes, porque o governo Bolsonaro ele foi bastante ativo nessa destruição, mas mesmo governos considerados de centro, centro-esquerda, como o governo atual, tem toda a pressão para aprovação do petróleo na foz do Rio Amazonas. Então, assim, é como se a gente tivesse um cenário ruim e um pior. Então, como mesmo em períodos considerados democráticos, esse discurso ele tem muito lastro.
E aí você vai falar, não, mas é uma preocupação ambiental, daí usa todo o discurso da soberania para falar que, na verdade, é uma imposição de um, sei lá, da onde que viola a soberania nacional. Então é isso que a gente está tentando pensar. É esse o cenário. Mas, enfim, acho que é uma exposição meio rápida. Eu espero que para vocês ainda não tenha sido muito penoso ouvir todos esses discursos, esses caminhos, mas fico à vontade e gostaria de ouvir também o que vocês têm feito, e a partir do que eu falo, o que chama a atenção de vocês, enfim, ou não, ou tem talvez um problema teórico que não exista aí. Obrigado, Heloísa. Enquanto tu estava falando, eu estava aqui pensando algumas questões sobre, dentro do que tu estava comentando, dessa ligação de autoritarismo com negacionismo climático, não é? Então, ambientes democráticos tenderiam, a gente poderia dizer que, como é que eu diria, que seria mais complicado a gente pensar numa gestão das mudanças climáticas, numa gestão da crise ambiental de uma maneira geral, porque isso é outro ponto também muito triste. Eu estava estudando, eu estava escrevendo um artigo essa semana falando e aquela coisa, a pessoa vai escrevendo, aí a pessoa começa, não sabe onde é que vai parar, né? Aí eu estava lendo sobre complexidade ambiental e falando exatamente como, de repente, a questão de mudanças climáticas virou o centro da crise ambiental, e aí você esquece todo o resto, né? E você não faz ligações. Então, você compartimentaliza ao ponto de você perder a noção do todo. Então, a questão que eu poderia colocar é o seguinte: a gente pensar a gestão da crise ambiental, da crise ecológica, dessa crise total, dentro dos marcos de uma democracia. Será que é possível isso? Ou, na verdade, na medida que a crise ecológica ela vai se intensificando, ela vai se agravando, ela vai erodindo junto com ela as possibilidades materiais de uma democracia, e isso acaba refletindo nas instituições jurídicas. O que é que tu acha disso? Eu acho que é uma excelente questão, porque conforme a gente ia trabalhando, eu, a Ana e a Kátia, eu acho que chegou um momento que, para mim, pelo menos, a pergunta foi, assim, voltando aos marcos iniciais, né? O que é democracia de fato? Eu sei que tem toda uma discussão sobre isso, tá, par, André? Mas, os indicadores, que antes era Freedom House, agora está muito Videm. Mas eu vou correr o risco de ser um pouquinho panfletária em alguns aspectos, mas não é meu objetivo, assim, eu acho que tem marcos teóricos sólidos para falar. Eu acho que quando a gente pega e vai analisar a partir do olhar de povos indígenas, a gente não atingiu nunca uma democracia de fato, né? Mesmo em períodos, os mais democráticos períodos que nós vivemos, há um processo de negação de direitos que é muito evidente, que se hoje explode via marco temporal, ou debate sobre marco temporal, essa tensão ela é constante. Mas aí, para te falar, quando você pergunta se a gestão da crise ambiental é possível no marco da democracia ou com agravamento de um vai levando ao agravamento de outro? Eu acho que só é possível no âmbito da democracia. Mas aí a gente tem que pensar que democracia é essa? Porque claramente não pode ser só a democracia numa vertente liberal. Tem que ser uma democracia num sentido bem substancial de existência de vida mesmo. Não adianta eu falar, mas a gente está num período democrático. Mas quando povos indígenas, eu estou falando coisa desse ano, do ano passado, são privados de participação de marco temporal, e a gente está discutindo a partir de uma tentativa de conciliação na Suprema Corte, se a criação de um negócio que está fora da Constituição deveria ser ou não. Então, assim, também é muito complicado falar democracia, porque a gente está falando de limites, e aqui eu vou jogar um outro conceito que eu tenho um certo
uma certa questão, porque eu acho que ele se tornou muito amplo, que é o neoliberalismo, né? Num contexto de neoliberalismo autoritário, que é o que tem se estudado muito, a democracia ela não é uma democracia robusta, ela é uma democracia, mas com um impedimento muito grande de participação concreta da vida. A gente está falando de um sentido de vivência de direitos muito limitado, que, de novo, isso fica bem forte quando nós olhamos a partir do direito do trabalho, mas a natureza também, a natureza aprendida enquanto commodity, a natureza é um commodity, para essas pessoas a natureza é um commodity. E aí, de novo, eu volto ao caso do Ratinho, que inclusive está sendo cotado para concorrer à presidência, não sei se vocês têm acompanhado. Mas o Ratinho, ele representa isso, ele não é autoritário num sentido típico do termo, vou pegar, sei lá, o Erdogan, vou pegar o Orbán, não é. Mas se eu penso nessa vertente mais ampla de participação concreta, não é um democrata num sentido forte, pensando que ele responde muito mais aos grupos ruralistas do que responde a outros grupos vulneráveis. Tem todo um conflito aqui com os indígenas Guarani na região de Guaíra, que a coisa, assim, vem de uma certa inação do governo estadual. Então, assim, de um lado, de fato, a gestão da crise ambiental no marco da democracia é muito complicado, mas se não é nesse marco, eu acho que não tem gestão. O que a gente vai ter é tornar tudo produto, tentando lidar com algo, criando mais produto, seja o crédito de carbono, seja esse discurso ESG, né, que eu falo em português mesmo, que é esse discurso sobre sustentabilidade, que são as respostas clássicas, não do direito, mas de uma perspectiva capitalista, uma crise que já estava se avizinhando faz tempo, agora nem está se avizinhando, a gente está nessa crise correndo um risco de não retorno. Mas, de novo, pensar a democracia não no sentido típico direitos políticos, mas num sentido amplo que envolve uma perspectiva econômica mesmo. Porque se eu falo de um sistema econômico que priva de alguns a forma de uma vida, vendendo para vender para outros, e que tem um lucro nisso, não dá para dissociar democracia desse movimento. E aí eu não sei como vocês estão interpretando o que eu estou dizendo, se eu estou parecendo muito panfletária, muito militante, mas tem uma literatura muito consolidada sobre isso. O Marés, que é um professor aqui da PUC Paraná, que é um nome importantíssimo para pensar os direitos da natureza, direitos dos povos originários, ele é um nome super histórico sobre o assunto, tem uma literatura forte sobre isso. Como que a gente tem que, às vezes, parar de olhar democracia a partir do centro, mas olhar essas privações que tem a partir da periferia. E periferia aqui, eu estou citando não só periferia no sentido territorial, embora em alguns casos seja, mas periferia no sentido daqueles que já estão sempre à margem. Então, eu acho que pensar os novos autoritarismos por esse olhar da emergência climática, ela nos obriga a pensar o papel desses povos. Você acompanhou na audiência pública em Brasília. Quando você ouve os povos indígenas falando, a gente tem uma outra noção do que é democracia. Eu lembro, eu acompanhei a audiência lá em Manaus, os 3 dias em Manaus, e eu ficava muito arrepiada, assim, de várias falas. Um deles que eu achei muito sensacional é quando perguntou, porque daí tinha o momento da pergunta, os juízes perguntaram para o expositor, foi alguma coisa do tipo, mas o que você está dizendo não viola a economia, alguma coisa assim. Foi um pouco mais elaborado que isso, né? Ele falou, não, nós também temos visões sobre economia, nós também temos a nossa ciência econômica. Por que a nossa ciência econômica nunca é considerada? Então, o que a gente fala tem um status epistemológico mesmo inferior ao que vocês estão chamando de ciência econômica, mas a gente também tem a nossa forma de ver. Então, eu acho que talvez a pergunta seja, que democracia a gente está falando? Eu acho que tem que ser no marco da democracia, mas não pode ser essa democracia. Tem que ser uma democracia que se pense, de fato, a concretude da vida e a participação dessas pessoas. O que eu queria fazer, na verdade, eu estava falando com a Kátia essa semana, é puxar para o diálogo sobre esses novos autoritarismos essa literatura clássica, que eu vou
clássica mais ou menos, né? Mas assim, que tem essa vertente norte-americana muito forte agora, mas puxar também esse olhar de baixo para cima, que eu poderia até pensar um olhar decolonial. Eu não queria colocar o termo só para não me obrigar a puxar mais teorias. Mas eu acho que é isso, no fundo é o que eu queria fazer. E eu acho que a crise ambiental ela está no centro para fazer essa conversa. O que eu estou querendo fazer, o que eu estou querendo empreender, agora que a gente está, que eu estou numa sede, numa sede institucional nova, não é? É exatamente pensar os desafios das mudanças climáticas na perspectiva da Caatinga mesmo. Naquela questão de que a gente, quando pensa em mudanças climáticas, você vai pensar na Amazônia, você vai pensar no Cerrado, você vai pensar na Mata Atlântica, até mesmo a própria Constituição, ela menciona a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, mas ela deixa a Caatinga, que já é que é um bioma historicamente marginalizado, não é? Historicamente explorado, aí desde o período colonial. Então, isso fica à margem dos grandes debates, à margem das grandes políticas. Então, e aí? Eu estou exatamente procurando um jeito de construir esse argumento de pesquisa, principalmente ele pegando a questão da desertificação, por exemplo, a questão desses desafios, dos desafios da água, também não é só a questão de ter água, mas o que você vai fazer com essa água, para quem chega essa água. Então, tudo isso é uma questão de democracia também, né? Aquela questão que vai muito além do voto, que vai no sentido de uma democracia substancial. E aí, quando tu fala a questão, por exemplo, quando a gente fala no Brasil a questão de fruição de direitos, só que nós somos um povo tão marcado por não termos direito, por nunca termos tido direitos, né? Nunca vivemos digamos assim, nem como diriam os torcedores do Flamengo, nunca tivemos nem o cheirinho do estado de bem-estar social no Brasil, talvez só um leve presságio de uma miragem muito distante. Então, aquela coisa, na verdade, a gente o nosso normal é não ter, o nosso normal é a escassez, o nosso normal é a vulnerabilidade mesmo. Então, isso acaba sendo uma coisa que eu estou tentando. Aí são muitas pontas, né? São muitas variáveis, são muitas franjas, aí eu fico perdido, fico ansioso, fico quase desesperado, exatamente de como conseguir recortar tudo isso. Mas é uma realidade que agora eu estou, digamos assim, está mais na minha cara, exatamente por dar aula por esse grupo, agora está sediado num curso de Direito que é no meio do sertão da Paraíba. Eu acho bem interessante a tua proposta, assim, tanto pensando no bioma específico, porque eu acho que você tem razão, tem alguns que têm uma preocupação maior, e algumas coisas que eu estou um pouco hiperfocada nisso, mas talvez até mais como curiosa do que propriamente como pesquisadora. Então, assim, eu estou recebendo muitas coisas sobre isso e talvez sem saber trabalhar bem. Mas eu me recordo todo o debate que está rolando sobre o Brasil receber esses data centers, né? E alguns no Nordeste. E o data center, desses modelos que estão sendo apresentados, especialmente por causa de inteligência artificial, eles consomem uma quantidade imensa de água. Então, ele não é nem um pouco sustentável. Há um consumo enorme e em regiões que já sofrem com escassez de água, isso seria bem problemático. Mas eu estou falando isso, André, porque ao te ouvir, eu fiquei pensando, me veio muito à cabeça o seguinte: quando a gente pensa nisso, democracia substancial, talvez questões que afetem de maneira mais direta as pessoas nesse viés ambiental devessem ser objeto de consulta mesmo, de uma forma assim
Mas eu sei que não é exatamente a Convenção 69, porque não se trata necessariamente de povos originários, povos indígenas, quilombolas, mas, poxa, a decisão, se vem um data center que tem esse passivo ambiental gigantesco e que provavelmente os benefícios são muito reduzidos, se é que algum benefício consegue compensar, né, um consumo de um bem essencial que já é limitado, talvez devesse passar por uma aprovação mais específica. Mas assim, eu estou pensando de maneira muito, muito ampla, porque de fato os desafios ambientais, eles nos colocam num outro lugar para discutir o que é democracia. Porque não é só a gente pensar um formato de desenvolvimento mesmo. Eu quero que venha a indústria. Não, beleza, mas assim, a indústria que vai consumir um bem extremamente escasso e que tem de fato, é a relação de emprego, a gente está falando, quando os empregos vão ser criados, você consegue compensar com empregos? Será que a gente já não tem que colocar outros pontos? Então, é essa a dificuldade que eu acho, como nós pensarmos em mecanismos que permitam uma participação maior, porque no final das contas, aí a gente está falando sobre uma questão relacionada à vida mesmo, a possibilidade da vida humana e da vida não humana também, né? Mas, enfim, eu acho que, eu não sei se você concorda, eu acho que o direito constitucional, ele tem olhado de maneira muito formalista ainda. Absolutamente formalista, muito formalista. Tu colocando essa questão dos data centers, desse ponto eu ainda não sabia, eu tenho que procurar, saber agora que tu mencionou, mas uma questão que pega aqui é a questão, por exemplo, de energia solar e energia eólica. Então, isso virou quase que uma febre. Aqui, eu estou em Campina Grande. Campina Grande é quase uma Curitiba do Nordeste. Depois eu explico por quê. Mas tem já é outro bioma. Então é diferente de Sousa, do sertão. Quando você vem, dia desse que tiver a experiência de carro e voltar de carro, então você vê isso de uma maneira muito um impacto visual. Tem se criado como se fossem grandes fazendas de energia solar, que aquilo ali você degrada o solo já é frágil, então você coloca um monte de placa em cima, aquilo ali vai causar desertificação em grandes áreas. São, assim, grandes áreas mesmo, são fazendas de energia solar. E fazendas de energia eólica, na subida aqui do Planalto da Borborema, vindo do sertão, você tem lá grandes empreendimentos eólicos, que aquilo causa vários impactos, etc, etc. Impacto na vida da população, impacto ambiental, impacto no modo de viver das pessoas ali, a questão cultural. E tudo isso você deixa de lado porque você, não, é um grande empreendimento, você está gerando energia limpa. Dia desses, há pouco tempo, as BRs aqui da região ficaram paradas porque vinha um motor, uma pá, uma coisa assim, lá da China, que desceu no porto do Sauá, do porto da região do Grande Recife, para vir para cá, para o interior. Foi uma mega operação. Você pensa, nossa, desenvolvimento. Mas não, tem um autor, Axel Hard, esqueci o nome dele, o primeiro nome dele, da justiça ambiental. Ele vai falar, né, eu também não sei falar o nome, Henri, né? Henri Axel. Eu também não sei falar. A gente usou o conceito dele de neo-extrativismo. Exatamente. Né? Então, ele fala do discurso da modernização ecológica, que é você achar que você vai resolver tudo isso com base em novas tecnologias. E aí se desemboca, por exemplo, para a gente ter uma ideia, isso já vai pular, a gente poderia até chamar a discussão sobre agora as terras raras. Não é? Terras raras é para quê? Para produzir chip, para produzir esses componentes da nova tecnologia limpa. Então, essa tecnologia limpa já está gerando até um desgaste geopolítico, um novo conflito geopolítico agora por terras raras. E aí a gente vai
explorando, vai abrindo várias e várias e várias e várias abas para a gente ter uma dimensão do tamanho do problema, né? Mas eu vou deixar, por ordem aqui, eu vou deixar a Maria Clara. Maria Clara? Oi, boa tarde. Eu achei muito interessante o que a doutora Heloísa falou sobre a questão do desenvolvimento, porque, por exemplo, o data center com certeza traz desenvolvimento, mas a gente pensa desenvolvimento para quem? Porque quando a gente pensa que vai gerar empregos, quando a gente pensa principalmente nesse tipo de operação, a gente está pensando em uma mão de obra muito especializada, que muitas vezes precisaria de um ensino superior, o que a gente sabe que não chega à classe mais a maioria do nosso país, né, que seria a classe mais pobre. Então, a gente pensa em que chegaria empregos, com certeza, chegaria, a gente tem noção disso. Mas que qualidade de empregos seriam esses para realmente a massa do nosso país que precisaria desse desenvolvimento? Seriam empregos com uma boa remuneração? Provavelmente não. Seriam empregos com a jornada de trabalho excessiva, que não teriam muitos benefícios. E quem realmente receberia esse desenvolvimento são as pessoas que têm acessos a se formarem e a entenderem sobre novas tecnologias, que são quem tem recursos financeiros. Então, desenvolvimento, ele só vai desenvolver as pessoas que já têm acesso a ele. Por exemplo, pode trazer diversos benefícios, claro, não estou negando isso, mas é como ela disse, será que vale a pena abdicar de um recurso vital, que já é escasso, e que acaba cada vez mais ao longo do tempo por um desenvolvimento que só vai chegar à mão de determinadas pessoas? Eu posso falar, André? Ou você prefere que a gente ouça mais? Pode falar. Eu acho, Maria Clara, assim, eu tenho uma falha muito grande na formação, que eu não sou, eu deveria estudar mais, eu acho que é algo que a gente sempre tem as coisas que a gente quer estudar mais, né? Mas economia. Mas tem todo um conceito de economia verde que eu acho que a gente deveria levar bem a sério. Quem estuda direito ambiental, quem estuda justiça ambiental, tem muitos dados para mostrar que não é só no caso dos data centers, mas normalmente esse discurso de desenvolvimento ele é um discurso falho. A Kátia Izaguirre, que eu citei anteriormente, ela e os orientandos dela têm muitas pesquisas que mostram como pequenas hidrelétricas, que tem bastante aqui no estado do Paraná, e aí você tem um impacto ambiental e social muito significativo, porque você tem que inundar uma área para poder fazer a hidrelétrica. E o discurso sempre é esse, mas é importante para o desenvolvimento e tal, e mostra que não, que a maior fase em que tem produção de emprego é na fase da criação da PCH, que é a Pequena Central Hidrelétrica, e depois, e mesmo nessa fase, em geral, são as pessoas de fora, não são as pessoas do local em que está tendo o... Então, assim, o local, o território recebe um impacto negativo, mas o positivo, do ponto de vista econômico, ele fica com pessoas de fora e, claro, ele é distribuído de maneira desigual. Para usar um termo econômico, é como se eu falasse, os benefícios, as vantagens, elas ficam centralizadas e as externalidades negativas, elas são distribuídas. É como se a gente pensasse casos como Brumadinho, como Mariana. Alguém lucrou. E alguém lucrou muito, inclusive se acompanha na Bolsa e diz que as empresas nos últimos anos têm aumentado muito o valor em Bolsa, o valor das ações. Mas a externalidade, ela é compartilhada. E não é só na região, mas nós sabemos que os impactos, se é que um dia eles vão conseguir voltar, isso leva centenas de anos. E chega até o oceano. Então, assim, é toda uma região muito grande que ela foi impactada negativamente. Então, assim, eu estou muito ciente que é necessário empregos, que é necessário desenvolvimento para as pessoas, para nós vivermos. Eu só acho que a maneira como se vende esse desenvolvimento, ela é falha de início. Porque o que adianta algumas pessoas terem empregos e o restante da população ter maior dificuldade de acesso à água, nesse caso, mas que poderia ser outras dificuldades, né? E que afeta a saúde negativamente. É igual falar, mas o agro exporta não sei quanto, é importantíssimo para a balança comercial. Gente, mas o quanto que se perde por ano num país que achou agrotóxico em amostra de leite materno? Que é o caso da pesquisa feita, acho que em Lucas do Rio Verde,
ou em Sorriso, não me recordo bem, acho que é em Lucas do Rio Verde, se achou que em 100% das amostras de leite materno que eles identificaram, né, que eles estavam estudando, 100% tinha resquício de agrotóxico. O que essas pessoas vão ficar doentes, e aí quanto que se perde em termos de saúde e em termos de dinheiro também, né? Em gastos de via SUS, de medicamentos, de pessoas que têm a sua saúde prejudicada e não podem trabalhar, quanto que se perde? Então, quando você coloca só no cálculo os empregos ou o dinheiro que é gasto, mas você não coloca o que vai ser gasto para lidar com as consequências negativas, nem do ponto de vista econômico se sustenta. Então, acho que a gente tem que colocar urgentemente como pauta uma economia verde, não falar, vamos abraçar as árvores e ficar fazendo brinquinho de pena para vender, não é isso, mas entendendo que se a gente não coloca no cálculo também, na tabela, a externalidade negativa, a gente está fazendo uma conta errada. É como se eu abrisse uma empresa e só visse o que entra no caixa, mas não que eu tenho que pagar de energia elétrica e de funcionário. Eu não vejo o que eu gasto, só vejo o que eu... Nunca certo, só que nesse caso que a gente está dizendo, os impactos são para toda uma região, impactos super fortes, inclusive. Certo, muito obrigado, professora. Agora, o Iraquitã. Boa tarde, professor. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos. Veja só, o professor André, na sua intervenção, em uma de suas intervenções, colocou a ideia do pensamento da democracia do ponto de vista substancial. Eu quero, inclusive, professor, de antemão, pedir desculpas se, porventura, algum ruído na minha fala aparecer, é porque hoje está tendo evento na UEPB e nós estamos tendo muita festa. E aí, professor, do meu ponto de vista, eu penso a democracia enquanto instituição. Eu leio Roberto Dahl e tenho lido também Gargarella, e então, quando se pensa em instituição, se pensa justamente do ponto de vista institucional, e o meio ambiente é uma instituição. O meio ambiente se decanta na Constituição de 1988 enquanto instituição democrática. Por esse motivo, é possível, sim, conceber a Caatinga enquanto organização que interage institucionalmente com o meio ambiente. Aí a minha pergunta para a professora Heloísa, do ponto de vista do estudo do constitucionalismo, do ponto de vista também da teoria geral do Estado, e da infraconstitucionalidade predatória, eu vou usar esse termo, pelo que ela colocou no início, o ODS 16, né? A Organização das Nações Unidas traz o ODS 16 do ponto de vista de instituições eficazes. Aí eu pergunto à professora o seguinte: a partir do momento que de forma a gente coloca em risco o meio ambiente, seria possível falar em uma erosão democrática, para não se falar em crise, né, mas falar em erosão democrática da instituição do meio ambiente no ordenamento jurídico de 1988? Ou seria, de forma pontual, falar em uma lacuna completiva? Porque, como a senhora colocou lá no início da sua fala, muito se questiona a cogência, né? A cogência de diplomas normativos internacionais. Aí eu deixo essa pergunta para que a senhora possa fazer uma melhor explanação do tema e, inclusive, se o professor André puder correlacionar o direito ao meio ambiente enquanto instituição, se o bioma Caatinga, ele seria não mais uma instituição, porém uma organização que se correlaciona institucionalmente com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Obrigado, Iraquitã. Professora Heloísa. Obrigada
pela sua pergunta e também, assim, pela explicação do percurso para a pergunta. Eu acho que eu estou pensando aqui inicialmente, compartilhando com vocês, pensando o que significa até na tua premissa de pergunta, né, meio ambiente como instituição. Estou aqui lembrando dos marcos institucionalistas, então pensando as regras formais e informais de uma determinada área como instituição. Mas ainda assim, eu acho que eu preciso pensar mais, né, sobre o assunto, mas porque a maneira como eu costumo tratar, ou como eu costumo estruturar o meu pensamento, talvez seja um pouquinho diferente. Pensando, talvez, mais uma perspectiva Constituição e a sua proteção como instituições e meio ambiente mais como um direito, mas que, claro, dialoga com essas instituições, mas eu acho que eu nunca tinha pensado, até o momento, o meio ambiente em si, num sentido institucional. Mas, feito essa explicação, porque daí talvez a minha resposta ela seja meio limitada, a partir do que você apresenta, eu não tenho dúvida que o caso do meio ambiente, ao fragilizar, aí usando instituição agora não no sentido institucional, mas no sentido do senso comum, das instituições ambientais, é uma forma muito direta de erosão. Assim, eu não tenho dúvida, porque aí volta ao primeiro comentário do André, que eu acho que em períodos não democráticos se exacerba a crise ambiental, e a crise ambiental, ela também, ela leva a uma fragilização da democracia. Eu acho que a gente tem um ciclo aqui, e que, a depender de onde você olha, fica uma dúvida se é causa ou se é efeito. Então, em momentos em que os povos... E por que estou falando muito povos tradicionais? Estou batendo muito nessa tecla, porque eles são os principais defensores da natureza. Claro que não são os únicos, mas há uma relação, e há uma relação diferente de pertença que se dá em outros parâmetros. Então, quando você fragiliza a proteção desses povos, você fragiliza a proteção do meio ambiente, e o meio ambiente você fragiliza, novamente, você vai prejudicar aqueles que já são mais vulneráveis em qualquer sociedade. Então, quando eu falei para vocês que a FUNAI ela também foi extremamente afetada, e não é exatamente uma pauta ambiental, mas se comunica com ela, de certa forma. O IBAMA foi muito afetado, o ICMBio foi muito afetado. Tem algumas pesquisas até dos servidores da área ambiental que saiu aí, mas pensando especificamente a questão dos servidores, como as políticas foram muito direcionadas para a fragilização, né? Então, eu vejo que houve um processo de fragilização que levasse a essa erosão democrática, e eu não sei se o problema é a cogência dos diplomas internacionais por si só, porque eles são cogentes. A partir do momento que o Brasil ratifica, ele está obrigado a isso. Eu acho que a dificuldade é a efetivação, seja dos tratados, seja das normas internas, porque está indo completamente contra os interesses econômicos. Então, a mesma coisa, quando a gente vê a lei de licenciamento ambiental que é alterada, o problema não é a cogência da lei anterior, é que ele coloca barreiras a interesses econômicos que se efetivam com a destruição ambiental. Então, eu acho que a questão ela é menos jurídica e mais econômica. Talvez o jurídico aí seja pensar o que a gente consegue fazer nadando contra a corrente quando grande parte dos atores econômicos eles querem a pura destruição. E isso mudou, porque antes tinha um discurso da sustentabilidade. Porque antes mesmo o indivíduo que está plantando soja, ele queria um selo para poder vender no mercado internacional. Agora não tem exatamente isso, ou seja, você não tem mais mediação. A superexploração da natureza, ela se coloca como dado. Então, nem mesmo essas pequenas barreiras que era esse capitalismo mais humanizado, ele se coloca. Quer dizer, capitalismo que se pretende humanizado, tá? Com muitas aspas. Assim, né? Que nem aquele meme que tem, né? Que rola na internet do capitalismo humanista, do capitalismo ecológico, aí com uma sacolinha com uma eco bag, etc.
Pois muito bem, muito obrigado, professora Heloísa, pelas suas colocações, dado a hora, já são 15 horas, eu vou compartilhar aqui com vocês o formulário da nossa frequência. Professora, como eu costumo dizer em todos os eventos aqui, o assunto não tem fim, não é? O assunto não tem fim, mas o nosso evento precisa ter um fim. Então, exatamente nesse sentido, eu gostaria das palavras da senhora a título de conclusão. Eu só tenho a agradecer o diálogo que a gente começou já há um tempo. Eu gostaria muito de acompanhar o que vocês estão pesquisando. Como vocês viram, é mais um interesse atualmente do que uma pesquisa consolidada, porque essa minha parceira de pesquisa, que é a Kátia Izaguirre, ela é de ambiental, mas o que eu tenho tentado fazer é traduzir isso, que na área ambiental já é muito definido, muito certo, até pela teoria desse autor, que eu não sei falar o sobrenome dele, assim, já está feito, mas eu acho que a gente tem um trabalho de tradução importante para o campo constitucional. Então, eu gostaria de saber, se vocês estiverem publicando alguma coisa, algum texto que chama atenção, eu gostaria muito de ter acesso, porque eu estou nesse momento de aprendizado mesmo. É um assunto que me toca, mas que eu sei que preciso ainda caminhar com ele. Wilton, excepcionalmente, nós vamos ouvir sua pergunta. Boa tarde a todos. Olá. Não é nenhuma pergunta, professor. Eu estava aqui me coçando para levantar a mão, mas quando eu reparei, já tinha passado 1 hora do encontro. Eu vou até sugerir para que os próximos encontros durem 2 horas, que é para dar tempo da gente conversar bem com calma. A fala da professora e quando ela apresentou o tema de estudo dela me chamou muita atenção, porque coincide muito com o que eu estou pesquisando. Eu sou PRF e faço parte do grupo de enfrentamento a crimes ambientais e também estou fazendo uma pós-graduação, professora, na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, que o enfoque é o enfrentamento a crimes ambientais e proteção aos povos indígenas. Então, essa intersecção aí de direitos humanos, povos indígenas e a questão climática também me chama muita atenção, né? E o que foi colocado pela senhora me chamou a atenção e eu vi que acaba batendo muito com o que eu estou pesquisando. Então, eu queria assim manifestar o que eu estou pesquisando, como você falou, né? E, se possível, depois a gente poder trocar figurinhas, né? Dicas de pesquisa, até porque eu tenho que publicar também um artigo lá, mas eu vou aprofundar a pesquisa nessa temática de direitos humanos, clima, como foi falado, né, também, já aqui durante a fala, os impactos climáticos, eles são sentidos pelos povos originários, né, pelos povos indígenas, de uma forma diferente, muito mais intensa do que, porque eles têm uma cosmologia, uma cosmogonia, como eles chamam, diferente da nossa, né? Eles entendem, por exemplo, no caso de Brumadinho e outras tragédias que envolveram mineradoras, é como se um parente, é como se um ente próximo tivesse morrido quando um rio morre. Então, a gente não consegue muitas vezes entender o impacto de um crime ambiental na vida dos povos indígenas, né? Era só isso adendo que eu queria fazer. Obrigado pela brecha aí, André. E fica a sugestão para ficar de 2 horas os encontros agora. Eita. Valeu. Obrigado, Wilton. Professora Heloísa já deixou ali o seu arroba, não é, professora? Eu deixei aí, podem me escrever. Então, para não passar o planejamento da coisa. Eu gostaria muito de saber se vocês estão pesquisando ou textos. Eu acho que a gente tem que dialogar bastante. elocamara@ufpr.br. Tá certo? Eu vou colocar ali também no grupo. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aí acompanhando
este grupo, acompanhando aí também minha trajetória nesse período aí, nessas mudanças recentes aqui a gente tem passado. Tá certo? Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado a todos pela disponibilidade de estarem aqui nesta tarde e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Gente, um prazer estar com vocês. Até mais. Até.